Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos começando mais um Arrasta uma Cadeira. E hoje teremos um assunto super especial, voltado à saúde aqui. Eu vou sentir mais em casa do que nunca, com certeza. Estou aqui com a Luísa Ferreira. Tudo bem, Lu? Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que você vai? Muito obrigada por ter topado estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite, né? Foi muito bom saber de vocês. Quando a gente começa nessa área, assim, entrando, unindo, né, a saúde, o Web3, a gente se sente meio sozinho, né? Porque é uma jornada do cavaleiro solitário. É muito difícil ver pessoas também, né, entrando nessa jornada, até porque é um tema complicado, né? E foi muito bom saber que vocês existem também. Eu tava olhando bem o projeto, achei maravilhoso mesmo. Meus parabéns, né? E é isso aí. Massa, massa. Brigadão. Bom, Luísa, você pode começar se apresentando aqui pra gente, por favor. Fala pra gente quem é a Luísa Ferreira. Claro, claro. Bom, eu sou cirurgiã dentista, né? Como eu já tinha citado. Eu sou mestre também em ciências da saúde. Essa mesmo seria a minha grade acadêmica, né? Eu trabalho com dor orofacial, trabalho também, né, na terapêutica canabinoide agora, ultimamente. E por outro lado, também fundei uma empresa de saúde domiciliar. Então, é aquela coisa, como é que um dentista consegue trabalhar em odontologia domiciliar, tipo, levar todo aquele material do consultório para casa do paciente? E sim, a gente conseguiu, né, desenvolver isso, a gente trabalha nessa área já tem 5 anos, né? Então, essa minha pauta é justamente na desmaterialização da saúde, e por conta disso, seria a profissão mais difícil de desmaterializar. E a gente conseguiu, né, com sucesso também desmaterializar a odontologia. Então a nossa empresa visa isso, sabe, levar essa saúde sem a necessidade de ter um consultório, sem ter principalmente os custos, né, onerosos e que acabam impactando muito também para um profissional, às vezes profissional muito bom, não tem condição de abrir um consultório e não precisa, né? Então essa seria a nossa mensagem, né? É isso que a gente carrega. Fora todas as questões também ambientais, assim, que é muito interessante, que acaba abrangendo essa questão da desmaterialização. Então, esse seria meu lado business, né? A minha missão ali como ser humano, né? E ali também ficou o meu perfil profissional, que além, né, de eu desenvolver, eu ainda trabalho como dentista. Mas acredito que futuramente já vem uma aposentadoria ali, né, da minha função clínica, embora eu goste muito, né, mas acaba pedindo, quando a gente entra nessa área, muita coisa para administrar, muita reunião, muitas pessoas. É isso aí, né? A gente vai se ajustando conforme as coisas avançam. Com certeza, com certeza. Mas me conta um pouquinho, como é que você entrou nesse mundo de Web3? Cara, eu acho que você já deve. Conhece Odonto Excelência, né? Ela vai eu falar mal dos outros. Vocês conhecem, né? Porque Odonto Excelência tá por aí, muita clínica tem, não só Odonto Excelência, tem, por exemplo, Cia do Sorriso, tem bastante clínicas, franquias odontológicas, né? Então, hoje, a gente tem 5 anos trabalhando já como nessa questão da saúde descentralizada. Começamos com odontologia, já tem outras profissões, porque a gente viu que era muito importante, né? E foi um plano assim de crescimento. Eu não queria fazer o mesmo que os outros estavam fazendo para crescer uma empresa, né? Não só pela odontologia, mas a saúde em geral. Não queria fazer uma franquia. Então, eu conhecendo, né, a Web3, inclusive a gente entrou nesse mundo ali em 2020, quando deu a pandemia, então a gente se aproximou muito mais, assim, da internet e viu uma possibilidade de expandir a empresa de uma maneira diferente, expandir principalmente a filosofia. Eu falo ainda empresa por questões, assim, Brasil, né, legal, mas hoje eu me refiro, assim, muito como comunidade, né, já tem bastante gente fazendo parte. E é isso, foi uma maneira democrática, justa, né? Fazer cada um que pertence, né, à nossa comunidade ser também dono de um pouquinho, né? Porque é isso que cada empresário quer que aconteça, que todas as pessoas que entrem se sintam donas. Só que o problema é que ninguém faz nada para essas pessoas se sentirem donas. Então, por que não oferecer um pouquinho ali né, uma fração ali da sua ideia, da sua filosofia e tornar todo mundo parte mesmo, né, de verdade. Então, a Web3 é uma maneira transparente, uma maneira diferenciada de fazer isso, né?
Então veio muito a calhar, assim. Então a gente está caminhando, somos bebês ainda, né? Estamos desenvolvendo várias soluções, mas é isso, essa foi a ideia central mesmo. Sim, sim, exatamente. Não, mas como é que foi, assim, vocês simplesmente acordaram e falaram: "Estamos na Web3", como é que foi essa transição de vocês, assim? Conta pra Então, gente. uma das nossas vertentes, assim, da nossa organização é justamente ter um lado social, né? E a gente pensou em fazer de uma maneira diferenciada, né, e totalmente regulamentada e transparente, que é por meio dos NFTs. Nosso plano, assim, pro ano que vem é fazer isso. Então, pegar ali o pessoal que queira desenvolver as NFTs para nós, né, aí desenvolve a NFT, a gente consegue linkar essa NFT junto com uma ideia ali de algum profissional, porque profissional de saúde a gente tem abundância, né? A gente não tem mesmo, é mais a galera da Web3, né, para fazer isso acontecer também, para girar. Então, é isso que a gente busca, uma parceria entre pessoas ali da Web3, né, o crypto designers e profissional da saúde. Então, essas duas pessoas se unindo, a gente conseguiria com certeza fazer a NFT e conseguir vender ela para conseguir converter ela também nesses projetos sociais. Seria mais nesse sentido. Então, hoje a gente está em busca, inclusive, se conhecer, se quiser fazer parte, né? A gente pode mandar detalhado. E é bem bacana, assim, essa ideia, né, de transformar realmente esse projeto numa obra de arte digital, né, e vender para as empresas também, que são o público que eu acredito que com a nova agenda ESG do governo também, eu acho que vai ser uma pauta bem interessante, sabe, para trabalhar, assim, a partir do ano que vem. Entendi. Eu achei interessante que, andei pesquisando sobre, né, não só, né, pesquisando por tabela mesmo, mas por vivenciar isso constantemente. Mas o que eu achei interessante foi que, atualmente, os estudos voltados à área da saúde multiprofissional mesmo, dentro da descentralização e o quanto as inteligência artificial e as facilidades, as facetas que a internet nos permite, nos ajuda a nos aproximar simplesmente desse cliente, né. Muitas pessoas, assim, eu sinceramente acho que graças a Deus não vivenciei isso na pele, mas acredito que muitos dos ouvintes também podem até vivenciar isso, que não sabem nem o que é um PSF, digamos assim, né, sabe lá, já ouvi falar sobre o PSF, mas não sabem nem que é isso, né. Então assim, fundamentando aqui um pouco também o que você falou, já existe programas do SUS que garantem que você tenha minimamente um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um agente comunitário ali, às vezes também tem um dentista, então depende muito de como é que é formado esse PSF, então isso é garantido pelo SUS. Porém, nem todo mundo tem acesso a isso. E as pessoas que possuem acesso a isso, muitas vezes não supre toda a necessidade disso, entende? Ah, sim. E é sempre muito interessante também saber o quanto, às vezes, a desinformação chega muito mais rápido do que a informação, do que realmente até esses profissionais de saúde. Eu acredito muito também, alinhado um pouco com o que ela falou, eu acredito que essa da gente estar na Web3, a gente estar vivenciando a internet, nos aproxima muito não só das pessoas, mas como da informação em saúde, para que, a sintomatologia, o agravo de saúde não venha a ser, eh digamos assim, confundido com a doença, sei lá, pode ser doença bucal, doença psicossomática, não importa. Eu acredito muito que essa união de a equipe multi da saúde na Web3 é algo que a gente precisa mesmo, ter sempre pertinho da gente. E que eu queria te perguntar aqui, que bulhufas é a sigla ESG? Explica pra gente, que as pessoas ouvem muito em muitos congressos, mas só que não são explicados. As pessoas simplesmente falam: "Ah, eu sou de uma ESG", e já era. Então explica pra gente isso. Então, só resgatando ali justamente o que você tinha falado, né, sobre o SUS, né, só um adendo ali antes. É justamente essa questão dessa multiprofissionalidade, a gente já tem até uma evolução dela, tá? Então, começou com a multiprofissionalidade, mas hoje a gente já tem um novo termo que se chama interdisciplinariedade. Então, a ela já não é cada um no seu quadrado, porque assim, o multidisciplinar significa ainda médico ajudando o dentista na sua área, que ajuda o nutricionista na sua área, que ajuda também o psicólogo na sua área. Ninguém
compartilha da área. E na interdisciplinaridade, que hoje acredito, não só eu acredito, mas tem muitas pesquisas já surgindo, muitas universidades estão investindo nessa pós-graduação da interdisciplinaridade, que é melhor do que a multi, justamente porque ela abraça também outras causas. Ao invés do médico ficar apenas na área dele, o médico pode muito bem saber o que faz o odontólogo, o que faz o psicólogo, e ele pode, né, direcionar essa pessoa. Então não é, procura. Não, eu posso falar um pouquinho na minha consulta sobre isso. Não tenho, claro, domínio, você vai ter que procurar, mas eu já consigo entrar e já consigo perceber algumas coisas das outras áreas, né, e direcionar melhor esse paciente. Então, essa é a evolução do SUS, né, a gente está com alguns problemas no SUS, infelizmente, falta de recurso e tudo mais, mas eu acredito que, voltando à normalidade, vai ser uma pauta bem trabalhada. A interdisciplinaridade, que muitas vezes um médico pode atender com um dentista ali junto, pode conversar com ele e atender ao mesmo tempo do paciente. Um psicólogo pode estar junto também com um nutricionista numa consulta. Então, é algo muito interessante, assim, que vai ser a evolução da saúde, com certeza, né? O paciente já virou multi, né? Polifarmácia, multicondições, né? E Na todas real, ele nunca deixou de ser multi, né? A gente que achava que era separado, a gente fragmentava o paciente, né? Com certeza. E a ciência também permitiu isso, né? Ela acabou evoluindo de forma que hoje a gente consegue fazer um atendimento muito melhor, a gente conhece muito mais coisas. A odontologia, por exemplo, eu falo que é uma especialidade nova, porque até pouco tempo a gente restaurava dente com amálgama, que é a restauração aquela preta, né? Então tem alguns anos aí, para falar bem a verdade, acredito que de 10 anos para cá, que já tem as últimas gerações de restauração. E olha, resinas de 2 anos para cá ficaram boas mesmo. Então, à medida que a ciência avança, avançam também os entendimentos, o comportamento humano também avança, então tem que ter estudos constantes para ver como que a gente vai agir. O humano hoje é diferente do humano há 10 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada. Hoje tem muito mais informação, né? Tem muito mais impacto também sobre a vida, né, do ser humano. Essa informação está impactando muito. Então, a gente viu o que aconteceu na pandemia, muita gente ficou doente até de tanto ver notícia, né, e fake news e tudo mais. Então, é uma loucura aí. O pessoal tem que realmente continuar estudando e se moldando, né, no mundo atual. E essa questão ali do ESG que você mencionou, cara, ESG é uma pauta muito importante, né? Foram definidas alguns projetos, algumas metas pela ONU. E o ESG é basicamente um compromisso, né, com essas pautas, principalmente visando essa questão das pessoas, né, e o meio ambiente. Então, são pautas que a gente precisa se responsabilizar e cumprir para ter um desenvolvimento sustentável, né? Então, até 2033 ou 2030, se eu não me engano, alguma data aí. Mas basicamente é isso, a gente precisa se comprometer com algumas pautas porque o planeta está crescendo, as pessoas estão crescendo, está surgindo muita novidade e aí o pessoal não consegue, né, gerir tudo isso. Então hoje a gente sabe que o planeta, por exemplo, já esgotou, né, o seu limite de renovação. O que o ser humano está fazendo para isso? Então, hoje a gente sabe que ainda há desigualdade social social não, desigualdade de gênero nas empresas. E o que a gente está fazendo sobre isso? Então, são várias pautas para a gente viver melhor, viver em sociedade e, né, preservar esse mundo para as futuras gerações também. Ah, sim, com certeza, é verdade. Isso é muito importante, a gente sempre visar o futuro, né? E Sim, falar em visar o futuro, que é algo que realmente não tem como não linkar uma coisa com a outra. Então, é assim, com certeza, acho que só de ouvir a palavra desmaterialização da saúde, muita gente deve estar pensando que, nossa, acabou os consultórios médicos. Então, assim, pelo amor de Deus, tem criança chorando, explica isso. eu dei até uma palestra esses dias e a abertura era isso, sabe? Meu Deus, o que é aniquilação? Como assim? Vai acabar? E não, é um movimento, né? A desmaterialização, assim, é um movimento.
E ele é impulsionado tanto pelas grandes marcas, né? A gente pode citar várias marcas que hoje elas já usam da desmaterialização, por exemplo, o iFood, Nubank, que são marcas que elas simplesmente, o que elas fazem? Elas aproveitam o que a gente já tem, né, para desenvolver o produto delas dentro. Então, a Nubank, por exemplo, ela não precisa de uma agência física. Ela usa o quê? Algo que a gente já tem, que é o celular. Então a gente, né, a agência da Nubank é o nosso celular e isso acaba ficando muito mais barato pra gente também, né? iFood também, não tem restaurante. Usa o quê? Usa o celular da gente também, né, para poder fazer toda essa questão da logística, né? E usa a cozinha de uma pessoa que já tem uma cozinha em casa e queira vender, queira criar um restaurantinho online, consegue tranquilamente através da desmaterialização. Então, nisso, a tecnologia é um braço direito, né? Ela veio para nos ajudar mesmo a garantir que esse processo seja feito com qualidade. Então, nesse ponto, né, alguns negócios foram muito ajudados, com certeza. Airbnb também, né, é uma prova disso. Então, são vários, né, os exemplos que a gente poderia estar citando. Mas daí na saúde, como é que faz isso? Né? Então, o que significa que o médico, né, o dentista, o nutricionista, como é que vai fazer? Então, hoje, até impulsionado, né, pela essa questão da longevidade, e a gente teve um destaque muito grande no Covid também, porque as pessoas não saíam de casa, né, naquela época lá de isolamento e tudo mais, e tinham muito medo de sair e acabar se contaminando, porque saúde é o antro de contaminação, né? Entrar no hospital, saiba que você está sendo contaminado já. E por oferecer esse perigo, as pessoas começaram a optar por atendimento em casa ou quem conseguiria fazer um online, né, dava para fazer. Eu trabalhei durante a Covid inteira praticamente, então foi difícil para mim, porque como eu sou dentista, eu fico muito perto do paciente, né? Mas com a, né, máscara, luva, avental, não tem muito problema, né, devidamente paramentado. Mas foi basicamente aquele clique, né, pra gente ver como que vai ser o futuro. Então, depois da Covid, a gente percebeu que teve realmente uma mudança de comportamento, as pessoas naturalizando muito mais uma equipe de saúde indo na casa. E deixou, assim, de ser aquela necessidade apenas de um paciente que precisava, né, ser atendido em casa, como é o caso de alguma pessoa com sequela de câncer, idoso, né, pessoa que teve AVC, que não conseguiria se locomover. Então, deixou de ser uma necessidade só dessas pessoas e passou a ser também, né, das pessoas que conseguem ir até o consultório. Mas por que eu irei no consultório, sendo que alguém pode vir aqui, me livra de pegar um trânsito, né, me livra de qualquer problema que eu possa ter na rua. Então, as pessoas começaram a olhar também por esse lado. Por isso que a gente, né, deu aquele clique também e pensamos, por que não, né, a gente expandir essa ideia e tudo mais. E também aquela questão que eu falei, como deixa tudo mais acessível, né? Então dá com certeza para você montar um consultório, né? Totalmente online. Não totalmente, porque ainda a gente precisa pegar no paciente, mas a nossa estrutura pode ser online. A gente poderia usar a esterilização de clínicas que já existem, né? Então seria mais nesse sentido. A gente não precisa investir em material, investir em um novo prédio, investir em várias situações para conseguir desempenhar a função. E assim a gente consegue desmaterializar. Mas claro, não vai deixar de existir nenhuma clínica, tem, né, paciente para todo mundo, né, para todas as modalidades de serviço, e é isso aí. Entendi. Então, pegando um pouco o gancho de algumas coisas que você falou, Covid. É, no caso do Covid aqui, como é que a desmaterialização da saúde ajudaria na parte do Covid? Uma vez em que eu tive pacientes entubados, eu tive pacientes que estavam em crise de apneia, uma vez em que eu tive diversos problemas que eu preciso estar em contato com o paciente. Como é que se trabalha com a desmaterialização da saúde nesses casos exatamente? Bom, a desmaterialização vai trabalhar, por exemplo, nessa questão que você não precisaria de ter um consultório, né? Então, essa questão da desmaterialização bateria muito nessa questão da acessibilidade, né? Facilitando, né, sua ida até esse paciente. Durante o Covid,
foi muito complicado por conta que o profissional da saúde, né, esses profissionais, eles ficaram desassistidos por um bom tempo, né? Demorou muito para chegar a vacina. Então, infelizmente, a gente teve que se expor bastante, né? Mas, em contrapartida, a gente via que nos consultórios tinha diminuído muito o acesso, né? As pessoas ficaram com medo. E não só com medo também, não podiam sair e tudo mais. Então, por isso que nesse sentido para nós, né, não querendo jamais né, falar que a Covid foi benéfico, não foi, mas ele ajudou essa visibilidade justamente por conta disso, né? Acabou meio que favorecendo a ida até o domicílio. Então, eu poderia afirmar, sim, que a desmaterialização, você ter um espaço onde... ter um espaço não, você ter uma flexibilidade que você possa ir até o seu paciente, né? Fazer essas consultas, né? Prestar esse apoio, com certeza ela favoreceria e facilitaria o seu trabalho, né? Seria um diferencial. Então, na odontologia é um diferencial gritante, né? Nas outras áreas, acredito que seja um diferencial muito bom, mas a gente vê que existe já, por exemplo, na nutrição, né? Um hábito do atendimento domiciliar. E saindo um pouquinho da desmaterialização, como é que você acha que a tecnologia e todos os avanços que têm acontecido nas camadas, nas layers que envolvem a Web3, como é que você acha que dentro da sua área poderia ajudar no diagnóstico ou numa intervenção de um trauma de face, por exemplo? Bom, a tecnologia é maravilhosa, né? Então ela possibilita várias coisas. Hoje até eu estava conversando com uma paciente à distância e a paciente me envia fotos. Né? Então, claro, isso não devia ser nem certo, na verdade, por conta de legislação e tudo mais. Mas eles têm esse hábito, quando o paciente tem o seu número, hoje em dia tem muita tecnologia, tem WhatsApp, tem Instagram, eles já encontram a gente, né? Então eles acabam mandando foto e a gente consegue orientar muito o paciente à distância. Então, isso é um facilitador enorme, sabe? E eu falo até para as pessoas que eu dou mentoria, olha, gente, não cabe com esse vínculo, porque vínculo com o paciente é muito bom. A gente consegue diagnosticar muitas coisas, assim. E, claro, dá pelo menos um conforto para o paciente, né? Não sair fazendo nada, não querer resolver o problema por conta. Então, esse seria um ponto fundamental. Né? E segundo ponto, hoje eu acredito que tem muita inteligência artificial voltada para diagnóstico, principalmente de imagem, né? Antigamente, para face, a gente só tinha tomografia, raio-x. Hoje a gente tem tomografia, né, com os feixes mais precisos, tem também as ressonâncias magnéticas. E para ajudar, já existem vários sistemas de diagnóstico por inteligência artificial. Então, era um problema antigamente para o dentista ter que ficar procurando uma fratura, né? Um bom tempo olhando ali o que aconteceu. Hoje, esses programas já conseguem fazer esse diagnóstico. E não só nessa área da traumatologia. Eu trabalhei uma época no hospital com traumatologia, então eu sei que é bem complicado fazer diagnóstico de fratura. Às vezes a gente quebra a cabeça e fica um bom tempo fazendo planejamento. Mas outras áreas que a tecnologia ajuda e muito é também nessa questão de prótese. Então, hoje a gente vê impressoras 3D transformando tudo na odontologia, né? Essa questão também das placas de correção, né? Que todo mundo fala, Invisalign, por exemplo. Ela é feita por uma inteligência também, né? É impressa na impressora 3D. Então, ela tem várias aplicações. Prótese também, a gente consegue fazer a moldagem com um scanner intraoral. E quem faz tudo isso é um robozinho depois, ele consegue lapidar uma peça de cerâmica perfeitamente, daí a gente consegue encaixar com perfeição na boca. Então, para a odontologia, a tecnologia trouxe, né, muita ajuda, assim, né, trouxe muito apoio, mas também é uma demanda de material muito grande. É o que eu sempre falo, né? E encarece também, né? Então a gente não pode deixar de pensar no paciente macro, né? Em questão de Brasil, que estamos falando de uma população que não tem tanto IDH e não tem tanto PIB também. Então a gente tem que pensar, será que é viável para esse paciente? Se não for esse uso da tecnologia, se não for para deixar mais barato, né? Mais viável,
Então a gente acaba lançando mão ainda das nossas estratégias antigas, que é encontrar ali no olho, né, a fratura, fazer a prótese com o material de moldagem, mesmo que ele não seja tão confortável. E é isso, infelizmente a tecnologia ainda está um pouco cara, né, nesse sentido. Para desmaterialização, a gente tem várias outras que já nos ajudam, por exemplo, o WhatsApp, né, gratuito e é uma fonte de comunicação muito boa. Né? Tem o Google também, que consegue levar informação para os pacientes. A gente sempre conversa com o pessoal da equipe, gente, façam artigos, não deixem que blogueiros informem saúde de paciente e tal. E infelizmente ainda os blogueiros conseguem, né, falar umas besteiras de vez em quando, então, mas eu acho que falta protagonismo também, sabe, do profissional mesmo, né, falar, trazer informação mais segura para as pessoas. Com certeza, eu vejo isso também na psicologia, o quanto a desinformação é muito grande. Ontem mesmo a gente estava até conversando sobre isso, o quanto existem muitos diagnósticos, surgiram muitos diagnósticos, né, ao longo dos Sim. anos, claro, devido ao avanço da medicina, enfim, parabéns para todos eles por isso. Mas, parece que tá mais fácil de você se tornar um hipocôndrico digital. Esse diagnóstico eu achei até interessante que ele tá um dos listados, né, pra poder entrar futuramente no CID, né, que agora vai entrar o de jogos, né, vai entrar os de jogos agora no CID-11, e eu achei interessante esse também que já tá para entrar o hipocondria digital. Então, muitas pessoas elas têm olhado para a internet, pesquisado no Google um sintoma dela: "Ah, vou comprar tal medicação, vou comprar isso, fazer aquilo, aquilo outro". As pessoas estão realmente ficando hipocôndricas, devido a tanta informação que acontece e, assim, puxando um pouco a sardinha aqui da gente aqui da saúde mental, eu sinto que isso realmente está pesando muito e cada dia que passa eu vejo que isso não é uma exclusividade nossa. Isso realmente está acontecendo em todas as áreas, assim, a desinformação em saúde é enorme. E eu queria até te perguntar também, sobre eu lembro que eu li sobre você falando de uma DAO que você está construindo. A DAO que você está construindo é como cirurgiã dentista? E o que que seria uma DAO? Explica pra gente aqui. Ah, com certeza. Bom, no que a gente, né, buscou todos os conceitos da DAO, na verdade a nossa DAO é modificada, né? Não pode ser aquela DAO propriamente dita. A gente, nesse plano nosso de expansão da filosofia, né, dessa modalidade domiciliar, então a gente defende que o profissional vá também, né, até o paciente, que abrace o paciente em todas as fases da sua vida, né? Não só quando ele estiver pleno indo até o seu consultório, mas também quando ele precisar ser atendido em casa, né? Então, trazendo, né, toda essa filosofia, essa ideia, essa vontade de crescer uma comunidade, trazer mais profissionais também para a causa, né, nos motivou a fazer esse crescimento diferenciado, né, ao invés de fazer uma franquia, por que não uma DAO? Então, o principal conceito da DAO que nós pegamos e atribuímos, né, a do Envie foi justamente a descentralização, né? Então é uma organização descentralizada mesmo. Não existe, a dona Luísa. Não, não sou dona. Não é a nossa. A do Envie já não é mais minha há muito tempo. A do Envie já é do paciente, né? Que gosta, que é nosso fiel, né? Que sempre está ali fazendo parte também, sugerindo, né, algumas até mudanças, opiniões e tal. Então, que é o nosso cliente, né, que a gente presta serviço para ele e tudo mais. A DAO também é de quem colabora, de quem contribui, dos nossos parceiros, colegas que trabalham, né, na DOMV, pela DOMV. Então, seria isso, né, essa ideia central. A gente pegou realmente a desmaterialização. Como nós não temos token, né? Porque o token, cara, é aquela coisa, eu tenho um medo de token, que quando eu entrei nessa área, comecei a estudar e tudo mais, quem nunca, né? Quem nunca entrou na Web3 e não perdeu um dinheiro com algum joguinho doido que surgiu? Então, a gente vê como que funciona essa dinâmica de token, como é arriscado, né, criar. Então, a gente optou por não entrar nessa questão da tokenização, até porque a gente teria que atribuir muitas funções para esse token, né? Gerar utilidade para ele. E por enquanto, a gente não teria utilidade para administrar um token. E foi algo que a gente pensou assim, bom, não, token por enquanto não. Se algum dia chegar uma utilidade do token, aí beleza, e a gente faz.
Pensamos então na NFT, porque a NFT eu conseguiria realizar isso que eu comentei com você, que é dar um pedacinho para cada pessoa que faz parte, né? Então, para os profissionais, a gente controlaria dessa maneira. Todos os cursos e treinamentos a gente consegue também transformar em NFT, até por uma questão de segurança. Então, a pessoa teria um certificado validado mesmo, né, com a segurança que foi emitido por nós. E também essa questão do nosso projeto social, né? Porque nós temos uma dupla economia. A economia que gira em torno das contribuições dos profissionais que fazem parte, né, do nosso time. E essa economia que faz parte também do projeto social, onde, né, o profissional que faz parte do time consegue desenvolver um projeto, algo que ele queira muito, né? Então, olha, quero impactar uma comunidade ali de tal maneira, quero levar, por exemplo, psicologia ali naquela comunidade que não tem acesso, né? Então, fazer um mutirão e tudo mais. A gente sabe que tem custos, né? Fazer um mutirão numa comunidade, vai tempo, vai dias e tudo mais. Por mais que às vezes não vá tanto material, mas acaba desgastando, né? Então, o profissional desenvolve essa proposta, cria uma NFT, né? A gente cria uma NFT ali com algum CryptoArt parceiro nosso, né? Que faz parte ali do time. E quando a gente conseguir negociar, claro, a gente vai ter um time ali para vender essa NFT, vender essa ideia. Assim que a gente conseguir vender, a gente já consegue trazer novamente o recurso para realizar o projeto e também já a remuneração do CryptoArt, né? Afinal, é uma arte, né? Foi desenvolvida, foi tempo envolvido e com certeza essa pessoa tem que receber esse recurso também. Então, seria nesse sentido, né, que vai funcionar a questão DAO da Doenvi. Então, seria totalmente transparente, né? Afinal, fica registrado, a gente sabe quanto foi pago, que carteira que tá. E é isso, né? Seria essa pegada. Então, as empresas que comprarem a NFT, além de estarem na Web3 também, já se estarem atualizando, né? Vai poder exibir essa NFT e mostrar que eles também fazem a diferença, né? Sim. Só para quem está ouvindo e não entende muito bem de NFT, na verdade, quando ela falou tokenização, quer dizer produto. Existem vários tipos de produto, existem vários tipos de utilidades de produtos dentro da Web3. Nós temos de acesso, de engajamento, os games, que são os gamificados, como ela citou. Nós temos os ativos, nós temos os dinâmicos. E no caso aí que ela falou da porcentagem do NFT, que existem NFTs chamados de NFTs fracionáveis. Eles ficam na classificação dos ativos. Como é que significa esses NFTs fracionáveis? São NFTs que você compra um pedacinho dele e você vai. E cada pedacinho, algumas empresas escolhem ter o mesmo valor, outras, cada pedacinho tem um valor diferente. E com o tempo, as utilidades elas podem também variar conforme o pedaço daquele NFT. Enfim, dá para fazer um roadmap, ou seja, um planejamento bem bacana sobre esse tipo de ativo digital em formato de NFT, que são os fracionáveis. É bem legal. Acredito que existem aí, é um futuro da DAO, na verdade, fazer sim NFTs fracionáveis. Acredito até que fica até melhor, digamos assim, das pessoas poderem entender e participar ativamente da DAO, né? Isso é algo muito bacana. Eu, particularmente, acho muito massa trabalhar com NFT fracionável. E, para finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem faz odonto, quem já é formado em odontologia, que está querendo entrar na Web3 e não sabe por onde começar. Por onde que ele começa? Olha, principalmente tendo uma ideia muito boa, que você acredita, né? E depois disso, quando você aprende todos os conceitos, né, e com certeza precisa você seguir pessoas que já fazem esse trabalho, né? Por exemplo, aqui, né? A Synapse já é uma grande escola, né? Em breve a gente também vai desenvolver o nosso Discord. Então, seguir pessoas que já estão lá dentro, porque a tecnologia, ela evolui muito rápido, principalmente nesse mundo. Então, é muito bom você ficar por dentro, ver o que está acontecendo. Acontecem muitas coisas, muitos eventos e tudo mais, muita novidade, né? Então, e você faz muitas conexões legais também quando você encontra esse nicho, né? A Web3 é algo totalmente diferenciado. A gente vê que todo mundo cresce em comunidade e isso é muito legal.
é diferente da Web 2. Então, hoje a gente vê uma diferença gritante dos negócios que cresceram a partir da Web 2 e dos negócios que estão crescendo com a Web 3. A gente já vê uma pegada diferente, né? Uma pegada de impacto. E isso é muito legal. Então, para quem for começar, né, com certeza tenha uma ideia legal, uma ideia que transforme, né, uma ideia que resolva problemas de verdade, né, não aquela inovação por inovação. Olha, criou algo novo, dá para aplicar em algo? Não, não dá. Então, aí já é complicado. Mas quando você consegue aplicar, consegue resolver problemas, o próximo passo, com certeza, é casar com a Web3, ver o que a Web3 pode oferecer para o seu negócio, pode oferecer para a sua área, e com certeza pode oferecer muitas coisas, né? Como a gente estava falando, não precisa necessariamente ser no token, pode ser por NFT. Eu acredito que esse caminho é muito mais fácil, né, para uma organização assim, conseguir, né, administrar e tudo mais, e também representar suas ideias. Então seria isso, né? Comece, eu até recomendo um livro que é o Comece pelo Porquê. Ele é muito bom e ele dá aqueles insights, ele acaba abrindo muito a cabeça da gente por essa questão. Se você não tiver ali um motivo muito forte, aí é muito complicado você desenvolver um projeto ali do início ao fim. Mas quando você tem um bom motivo, algo para lutar, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Ficam muito mais tranquilas. Então seria isso, né? Esse é o meu recadinho. Não, super concordo, já ouvi falar até sobre esse livro, tô doida pra ler inclusive. Poxa, eu compartilho o que você falou, eu acho que precisa sim de um motivo forte. Aqui, como você falou, realmente aqui no Synapse a gente está super aberto a ensinar pra galera. Uma coisa também que eu recomendo muito é que as pessoas elas comecem pelos assuntos que elas realmente gostam. Dá uma olhada, o que que a Web3 tá garantindo aí pra vocês, o que que realmente aí puxa, eu gosto, sei lá, de falar sobre tokenização. Beleza, cara, estuda sobre tokenização e foca nesse assunto, sabe. Realmente se aprimora, não tenta abraçar o mundo, né. A gente até brinca que na Web3 um dia parece um ano, né. Porque realmente é muita informação, é muita coisa que acontece. Então, o que eu realmente recomendo para todo mundo é foque em um assunto que você gosta e entenda como você, a sua profissão, como você, como indivíduo, principalmente, pode colaborar para essa construção da Web3, que a gente está de portas abertas para todo mundo, tá bom? Eh, Luísa, muito obrigada pela sua presença. Galera, muito obrigada por estar ouvindo a gente. Só reiterando que todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui em 2022, porque a gente futuramente vai mudar o horário, no nosso Discord, teremos o Arrasta uma Cadeira, um papo totalmente informal, aonde a gente realmente quer saber um pouco de você, como é que você entrou nessa, e a gente adora conversar com vocês, tá bom? Se você está ouvindo a gente, se você tá nessa da Web3, se tem uma história bacana para contar, se você quer dividir pro mundo, procura a gente no nosso Discord. O link fica aqui na descrição do nosso YouTube, tá bom? Vai ser massa conhecer vocês, vai ser muito legal estar com você aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Você tem mais alguma mensagem para deixar para finalizar, ô Luísa? Não, é só isso mesmo. Muito obrigada, né, a todos. E é isso aí, gente. Quem for entrar aí, sejam muito bem-vindos e vão ser super acolhidos, né? Com certeza, como eu fui. Valeu. Ah, com certeza. Obrigado, gente. Tchau, tchau.